Olá, queridos alunos do oitavo ano, né? Como vocês assistiram à minha apresentação, eu sou a professora Betânia, né? Sou a professora de ciências. E hoje eu vou dar a aulinha para vocês, a aula 1, né? Falar um pouquinho sobre como a gente vai estudar esse ano, né? Quais conteúdos a gente vai estudar. Então, gente, a gente vai estudar sobre o corpo humano, tá certo? Os processos de nutrição, respiração, o sistema cardíaco, né? Do oitavo ano, eu sou a professora Betânia, né? Como a gente já se conheceu ali no nosso Google Meet, para quem estava presente. E eu vou falar um pouquinho aqui pra gente sobre o que a gente vai estudar, tá certo? Nesse ano de 2021, nós vamos estudar sobre sistemas, certo? Os sistemas do corpo humano, né? E os processos de nutrição, tá bom? Então a gente vai estudar, né, sobre os conteúdos que eu já em alguns momentos já falei com vocês, né? Sistema cardíaco, respiratório, endócrino, sistema reprodutor. Hoje nós vamos estudar, né, sobre como o nosso corpo se organiza inicialmente. Então, vocês estão vendo aqui, nessa imagem, é uma frase de um autor que eu sou super fã, chamado Carl Sagan, tá certo? E Carl Sagan, ele disse o seguinte: ele diz que todos somos poeira das estrelas. Então, na essência da palavra, queridos, quando vocês estiverem estudando o primeiro ano, então vocês vão estudar sobre o sistema do universo, a formação do universo, e vocês vão ver que nós todos somos feitos da composição do universo, ou seja, nós somos poeira das estrelas, do jeito que vocês estão vendo aí nessa ilustração magnífica que eu achei aqui no Google que alguém fez. E também até se compara um pouquinho com o que a Bíblia diz, né? Que o homem veio da terra, do pó, né? Então nós viemos do pó, do universo todo, tá certo? Então a fonte de toda a energia de vida na Terra, gente, adivinha o que é? Quem será que sabem? É o sol. Gente, todo o alimento que nós comemos, ele vem do sol. Não é incrível isso? Então você faz o seguinte, ó, vamos imaginar essa plantinha aí. Essa plantinha, ela recebe o CO2, o gás carbônico de que? Da poluição dos carros, ele recebe o gás carbônico da nossa respiração, né? Quando a gente expira, então a gente inspira oxigênio e ó, gás carbônico. Então, quando a gente expira esse gás carbônico, motor de carro, quando sai aquela fumaça, quando a gente queima uma madeira, aquele CO2 que sai ali, dessa queima da energia, né? Ela é absorvida pela plantinha, a plantinha pega esse CO2, pega a água e o sol e faz o quê? O nosso alimento. Então, gente, a nossa riqueza todinha, ela vem da energia emitida pelo sol, tá certo? Isso que a gente vai estudar com mais profundidade em séries futuras. Vocês já estudaram no passado, no ensino médio vocês vão estudar com mais profundidade. Então, vocês observem que essa ilustraçãozinha aqui, inclusive, ela está na atividade que eu passei para vocês, tá certo? Então, vamos imaginar, gente, como é que a vida começa. Olha aqui para cima, tá certo? Então, vocês estão vendo aí o átomo, né? Então, o que seria o átomo? Gente, átomo é a menor parte da matéria, tá certo? É claro que ainda existem as partículas subatômicas, que são outras partículas que não cabem. O ano que vem vocês estudam ela, mas inicialmente basta vocês saber que o átomo é a composição básica de quê? Da molécula, que é essa estruturazinha que vocês estão vendo aí. Isso aí é um tipo de molécula. Mas existe, por exemplo, a molécula da água, que é o H2O, né? Que é o quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Existe a molécula do nosso DNA, que é uma molécula orgânica, a molécula do sal, existem milhões de moléculas, tá certo? Quando as moléculas se ajuntam, se aglomeram, elas vão formar o quê? Ó, olha aqui essa organela. O que é uma organela? Organela, a gente tem a célula, né? Vocês já devem ter visto que a célula é o quê? É a membrana, o citoplasma e o núcleo. Esse ano nós vamos estudar
tudo com mais profundidade, que são as organelas. Quando as organelas se juntam, elas vão formar o que, gente? As células. Olha uma célulazinha aqui, tá vendo? Depois as células, que são as unidades fundamentais da vida, elas vão se reunir. Então, elas vão formar o que, gente? Os tecidos. Vou dar um exemplo de tecido. É o nosso sangue. O nosso sangue é um tecido sanguíneo, certo? Nós temos os nossos músculos, os nossos ossos, então são tecidos. Quando os tecidos se juntam, gente, eles formam os órgãos. Então, vamos imaginar que tem o órgão aí nesse exemplozinho, né? O sistema, isso aí é o nosso intestino, certo? O intestino delgado, que é o fininho, e o intestino grosso. Mas existem também que outros órgãos? Por exemplo, o nosso coração, o nosso cérebro, os testículos, o fígado, o baço, são vários órgãos. Quando, por exemplo, algumas estruturas vão se reunindo, elas vão formar um sistema. Vou dar um exemplo do sistema digestório. A boca, aí vai ter o que? A laringe, né? A faringe, aliás. Aí vai ter o esôfago, vai ter o estômago, aí vai ter o duodeno. E assim vai ter todas as partes do nosso intestino, que é esse que tá aí, vai terminar no ânus. Então, nós vamos ter quais sistemas, né? Vários sistemas, cardíaco, digestório, sistema cardiovascular, que é o cardíaco, sistema nervoso, sistema reprodutor. Nós vamos estudar todos eles esse ano, se Deus quiser, tá certo? Eita, eu passei. Então, gente, como é que o nosso organismo, ele se organiza? Como é que ele se mantém, né, em equilíbrio? Gente, eu falei na aula do Google Meet o seguinte: se você se desorganizar, se o seu organismo sair da organização funcional, se tiver um desequilíbrio, você adoece. E eu dei o meu exemplo. O meu exemplo é o seguinte: quando eu era adolescente, eu não queria almoçar. Então, o que acontece? A minha avó, que foi quem me criou, foi minha avó. A minha avó, ela deixava eu comer o que eu queria. Aí eu comia o quê? Cuscuz com ovo. No café, no almoço, na janta, o dia inteiro eu comia cuscuz com ovo. Então, o que aconteceu? O meu lanche era o quê? Batata frita, direto. Eu sempre comia batata frita. Não era todo dia não, mas era direto. Então, o que aconteceu? Esse excesso de sal e óleo prejudicou a minha vida. E hoje eu sofro muito de pressão alta. Muito mesmo. Eu tenho que viver à base de medicação. Eu tomo 4 tipos de remédio por dia. Então, o que aconteceu com o meu organismo? Um desequilíbrio. Então, a homeostase é o quê? A homeostase é um controle que o nosso corpo tem de se manter estável. Então, o nosso corpo, ele tem um mecanismo de compensação. Por exemplo, você está com frio. Então, o que seu corpo faz? Lá no seu cérebro vai ter a hipófise. Aí o que a hipófise faz? Ela vai mandar a informação lá para os seus músculos e ossos para eles tremerem, para aquecer o seu corpo. Tá certo? Você, por exemplo, tá no calor, aí o que acontece? Quando você tá no calor, o seu corpo vai começar, o seu cérebro, a sua hipófise, manda a mensagem lá por músculo. Aí vamos suar, gente, para resfriar a superfície da pele, para resfriar o corpo interno, para ela não morrer. Então, vocês estão vendo como o nosso organismo, ele trabalha totalmente em conjunto para quê? Para manter a organização, o equilíbrio, o controle do nosso corpo. Vejam, aqui tem uma ilustraçãozinha da homeostase, né? Então, a homeostase, gente, minha visão, a homeostase vai manter o quê? O equilíbrio da nossa temperatura, equilíbrio dos líquidos. Então, por exemplo, vai manter o equilíbrio da urina, da excreção do suor, né? Como eu disse. Vai ter também o quê? O controle de energia. O que é o controle de energia? Gente... Vou dar um exemplo para vocês. O açúcar, ele é a glicose, né? Que tem o açúcar branco, tem o açúcar das frutas, o açúcar do leite. Tem vários tipos de açúcar, tá certo? Tem açúcar na batata, carboidratos são açúcares. Então, imagine uma pessoa que tem diabetes e não pode consumir carboidrato nem açúcar. Então, o que acontece? Gente, o açúcar, o carboidrato, é o alimento principal do nosso cérebro. Então, nós não podemos viver sem a energia dos açúcares. Mas o que acontece? Quem tem diabetes está descontrolado. Então, o que essa pessoa vai acontecer? Quando ela ficar com a açúcar baixa, o organismo dela, a homeostase, faz ela desmaiar. Para quê? Para ver se o corpo dela organiza
essa falta de açúcar no cérebro, porque muitas vezes o açúcar está no resto do corpo, faltando no cérebro. Então, o nosso corpo, gente, ele é super inteligente. Olha aí, vocês estão vendo nessa imagem, lá em cima a hipófise. Então, aí vocês estão vendo vários tipos de órgãos. Depois, lá para frente, a gente vai estudar, tá certo? Esses órgãos um por um. Eu só coloquei essa imagem para vocês verem lá em cima, perto do cérebro, uma bolinha chamada hipófise. Essa glândulazinha, a hipófise, ela é o quê? Ela é a responsável pelo controle da homeostase do nosso organismo, ou seja, do equilíbrio, tá certo? E aí embaixo tem outros órgãos que a gente vai estudar em futuras aulas, tá certo? Eu quero agradecer a vocês, a nossa aulinha hoje é uma aulinha curtinha, tá certo? E gratidão, gente, obrigado por tudo. Façam as atividades de vocês, mantenham o caderninho de vocês organizado para ficar lindo, para vocês se manterem estimulados. Eu quero agradecer por tudo, tá certo? Quero dar tchau a vocês e fiquem com Deus.